Sistemas binários. Você já deve ter visto muito sobre sistemas binários, deve ter visto principalmente que a computação trabalha inteiramente voltado com números binários. Mas será que você consegue entender tudo aquilo que realmente é a respeito de binário? Como é que se trata? Por que a gente utiliza isso? Esse vai ser o tema da nossa primeira aula daquilo que a faculdade não te ensina. Bom, estamos aqui com a primeira aula aqui relacionado a números binários, ao sistema binário. Existe esse fator desse sistema, ele é muito importante, porque a representação dele dentro do ambiente tecnológico faz muita diferença, é o que basicamente foi trabalhado durante todo o período da computação, desde do primeiro computador criado ali totalmente eletrônico, até os computadores atuais. Eles estão ali inteiramente associados, estão ligados, porque se você não consegue dominar a utilização do sistema binário, você não consegue colocar isso em prática e logo o computador não vai conseguir ter aquele desempenho que você realmente precisa, né? Então, o binário, obviamente, ele significa ali um dígito binário, né? Então, seria uma coisa que trabalha com duas opções, que seria 0 ou 1. Né? Então você vai trabalhar somente com esses dois números. Esse tipo de lógica binária ele já existia desde a época dos filósofos, desde Platão, desde Aristóteles, desde aquela época ali em que eles geravam situações lógicas, de você fazer questões ali de se penso, logo existo. Então essas características, essas frases, então se eu penso, então é um fato verdadeiro, então logo vou existir. Então ele vai gerar uma condição lógica de sim ou não, verdadeiro ou falso. Então isso faz parte do sistema de lógica binária, de trabalhar com dois valores, tendo ali 0 e 1 para trazer o seu resultado e administrar esse resultado dentro da sua máquina, dentro do computador. E a representação desse sistema, ele também é composto por chaves elétricas, né, que também trabalham com a questão do número binário. Então, provavelmente você pode não ver isso dentro de um curso relacionado à área de tecnologia, mas se você for estudar engenharia da computação, ou até mesmo engenharia elétrica, mas espera aí, engenharia elétrica trabalhando com números binários, com toda certeza, porque isso está totalmente relacionado à energia. A comunicação do computador com a energia faz com que você possa calcular o quanto de desempenho que você pode utilizar dentro do seu computador. É claro que o computador ele não vai utilizar 100% o tempo todo. Você está lá com uma página aberta, está com o navegador aberto, ou até mesmo assistindo esse vídeo, e você acha que o computador vai utilizar 100% do processamento dele só para rodar o vídeo. Basicamente ele não vai acontecer isso. Você precisa de uma qualidade melhor ali, você precisa equilibrar aquilo que você está utilizando. Você não pode simplesmente deixar com que vou ligar o computador e eu vou usar tudo, toda a energia vai para lá. Depois de meia hora de uso ou 1 hora de uso, o computador vai estar queimando, bufando de quente, de tanto de energia que ele está consumindo. Não é assim. Então o sistema binário ele gerencia essa quantidade de energias ali, o computador conversa com a energia para pegar aquilo que ele realmente precisa. Esta comunicação binária é a única forma que o computador consegue de ter esse bom relacionamento entre a máquina e a energia. Não tem outras formas, não dá para você incluir letras ou falar com a energia, com um abecedário. A energia só entende dois formatos: ligado e desligado. Agora, se você conseguir equilibrar, gerenciar através desse ligado e desligado, você consegue montar aí várias formas de utilizar o seu computador, gerenciar as informações e utilizar o quanto ele precisa ali de energia, certo? O EDVAC ele foi um computador protótipo ali no período da Segunda Guerra Mundial, especificamente para fazer cálculos balísticos. Ele não foi considerado o primeiro computador porque ele não tinha a capacidade de fazer vários processamentos por segundo. Então ele conseguia fazer uns cálculos ali e ele trabalhava com aquilo que ele tinha ali, só que ele não era tão útil, ele não ajudava tanto nisso. Então o EDVAC ele trabalhava com um sistema binário,
O sistema binário, então, significa que quando eu fosse comunicar com o EDVAC, se eu quisesse fazer um cálculo de 2 mais 2, 35 mais 20, alguma coisa do tipo, eu teria que digitar todos os meus números no formato binário, ou seja, converter o meu decimal, o nosso formato natural de utilização, que é o decimal, converter para a versão binária e assim a gente fazer com que o computador entenda aquele valor ali, tudinho ali, compreender isso no formato que ele entende, que era o sistema binário. A partir daí, o computador iria fazer o cálculo ali, normalmente, utilizando o sistema binário e traria um resultado no final com o resultado binário. Logo, a pessoa responsável, o cara ali que estaria realizando os cálculos, teria que fazer a conversão desse valor binário para o decimal, para ele entender qual que era o valor realmente que ele precisava ali. Então, se eu fosse fazer um cálculo balístico para medir qual é o ângulo de tiro que eu posso fazer com um tanque para atingir o meu inimigo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, jogava toda a minha fórmula ali no formato binário, o computador fazia a interpretação, calculava e te entregava o resultado. Então, fazia um cálculo ali, 1 a 2 cálculos por vez, não mais do que isso. E aí, depois ele te trazia o resultado em binário. Olha só como que era cansativo você ter que ficar fazendo os cálculos e tudo mais ali, e depois ter que converter tudo de novo para você ver realmente qual que era o seu resultado. Isso gerou um certo transtorno, principalmente porque você estava dentro de um período de Segunda Guerra e não poderia demorar tanto assim. Você precisava de respostas rápidas para conseguir avançar mais dentro da guerra. Mas ainda assim, o EDVAC foi um sistema que ajudou muito, que cresceu muito quanto à questão de fazer cálculos, certo? Porque antes não tinha uma máquina de fato que fazia cálculos. Você utilizava de forma mecânica a estrutura ali de uma máquina para realizar cálculos, mas não havia uma máquina eletrônica que fazia esses cálculos para você. A partir daí, depois que veio o EDVAC, surgiu o ENIAC. O ENIAC, que é considerado aí o primeiro computador eletrônico integrado, certo? Então, esse computador ele já utilizava um sistema decimal, ou seja, agora ele consegue comunicar com o usuário da mesma linguagem que o usuário manda as informações, correto? Só que existia um certo problema aí. O decimal que a máquina trabalhava era 0, porque não tinha como ele trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. Ele não tinha essa possibilidade, por quê? Por causa da comunicação com a energia. Então ele ainda precisava trabalhar no formato 0 e 1. Só que agora ele lia o 0 e 1 no formato decimal. Ou seja, se eu quisesse colocar lá um 5 mais 5, eu tinha que colocar vários números 1 ali, fazer 5 números 1 ali antes, mais 5 números 1 depois, para assim eu conseguir o resultado de 10. E a máquina ia me trazer 10 números 1 ali para mim, como resultado dessa máquina, desse cálculo. Então, olha só o transtorno que ainda existia, porém já resolvia um par de problemas. Agora, vai fazer um cálculo muito grande, você tem que fazer vários risquinhos de número 1. Vai dar muita dor de cabeça, né? Vai dar muito problema. Só que é assim que começou a evolução dos computadores, certo? O ENIAC, ele era um computador ali que fazia mais de 5.000 operações por segundo. Isso ajudou muito na questão de fazer com que uma máquina possa fazer vários cálculos ao mesmo tempo. Hoje, as máquinas já estão atingindo aí milhões, bilhões de cálculos por segundo. Estamos muito mais à frente aí do que naquela época. Qualquer computador básico que você pode comprar já tem o triplo, quádruplo, 10, 15 vezes mais de velocidade comparado ao ENIAC. Então, graças a essa tecnologia que temos disponível. Outra coisa, o número binário não é uma linguagem de programação. Não confunda linguagens como Java, C, C Sharp, Python, como se binário também fosse parte da linguagem de programação. Na verdade, o binário ele acompanha ali, ele faz um complemento dentro do ambiente do computador para que você venha fazer os cálculos necessários, os cálculos adequados ali de gerenciamento das informações, gerenciamento dos processos da máquina. Essa linguagem é uma linguagem específica do computador, estar trabalhando para te trazer ali a interface, exibir tudinho aquilo que o sistema operacional te oferece,
certo? Mas também existem alguns tipos de sistemas de numeração que são relacionados ao número binário. A gente conhece o binário, entre o 0 e 1. Nós temos também formatos octal, decimal, decimal também é o que nós utilizamos geralmente, e o hexadecimal. Esses são os tipos de sistemas que nós temos de numeração existentes que trabalham em conjunto. Todos eles se relacionam entre si, mas existem algumas fórmulas, algumas coisas que você pode aplicar dentro desse período aí, dentro desse ambiente. Então o que eu quero passar para vocês é entenderem aí como que funciona essa questão da estrutura da linguagem binária e as conversões entre elas e como eu consigo trabalhar, como que eu consigo entender ali o trabalho do sistema binário. Isso é uma coisa muito específica para quem quer trabalhar especificamente com a questão de engenharia da computação. Se eu quero montar um projeto, alguma coisa ali, você vai conseguir dominar, você precisa dominar a questão do sistema binário, para você poder saber quanto você precisa utilizar ali de energia, o quanto que você precisa utilizar para realizar os cálculos necessariamente. Beleza? Então, nesta aula, eu vou fazer a introdução do sistema binário para vocês, que basicamente já fiz, e compreender as conversões entre os sistemas de numeração, ok? O sistema binário, como a gente falou aqui a respeito, né? Bom, como eu falei, o sistema binário, ou de base 2, ele também é chamado de base 2, quando a gente vai trabalhar ali. E para isso, a gente fala base 2 porque é 2 números que ele vai estar trabalhando, certo? E dentro das arquiteturas do computador, existem alguns formatos que fazem muita diferença, impactam um pouquinho ali na questão da estrutura do computador. Como eu falei do crescimento ali da evolução dos computadores, as arquiteturas antigas ali dos computadores, eles trabalhavam com 8 bits. Tá? O que seria 8 bits? 8 bits é um conjunto ali de números, né, de 8 números binários que formam um conjunto chamado byte. Quando você junta 8 bits junto ali, tem na imagem, você forma um byte, que é o formato que é feito a leitura ali. Às vezes, algumas letras, algumas informações, elas são relacionadas a um pacote de números ali. Então, um pacote de um byte. Né? Então, uma letra, por exemplo, para que o computador identifique que eu estou clicando o botão B, o N, ou clicando o Enter, eu tenho um pacote ali de um byte com um conjunto de 8 bits que consegue identificar para mim que aquele conjunto definido ali é o meu Enter, ou é a minha letra B, ou é um B maiúsculo. Existem muitas dessas variações que eu vou também estar mencionando isso durante a aula. Então, os computadores nas arquiteturas antigas eram de 8 bits, ou seja, 1 byte. Isso significa que quando a gente fazia um processamento, ele só aceitava um por vez. Então, é como se eu tivesse com o computador ligado, um computador com arquitetura 8 bits. Eu teria ali a possibilidade de clicar somente uma letra por vez. Se eu apertasse 3 botões de uma vez, ele não iria reconhecer, somente iria reconhecer um deles que foi ali, e ele iria passar. Certo? Então, existem algumas situações na hora que a gente bate a mão no teclado ou coloca ali, acaba apertando vários botões ao mesmo tempo, às vezes o computador não reconhece. E isso acontece justamente pela quantidade de instruções que o computador recebe, que é através da numeração binária. Então, o computador que tem um sistema de 8 bits, ele só recebe uma informação por vez. Tá? No caso dos computadores de 16 bits, já era um pouquinho melhorzinho. Então, ao invés de ser uma instrução só, agora ele recebe 2 instruções. Então, somando os dois ali, poderia apertar 2 botões no meu teclado e ele aparecia os 2 ao mesmo tempo na minha tela. Então, eu tenho a capacidade aí de trabalhar com arquitetura 16 bits, 2 instruções ao mesmo tempo. No caso dos computadores recentes, que também trabalham com 32 bits, aí ele já seria o dobro também da geração anterior, da arquitetura anterior. Então você teria 4 botões ali que podem ser apertados ao mesmo tempo. Além disso, ele vai dar um probleminha, ele não vai considerar, né, aquilo que você for apertar a mais, somente aqueles 4 primeiros que você digitou. Agora, numa arquitetura 64 bits, ele vai interpretar 8 instruções por vez, ou seja, você pode apertar o botão, quantidade de botões à vontade do teclado, que ele vai reconhecer quase todos. É claro, se você apertar mais que 8, ele vai parar
somente no 8 ali, aquilo que foi clicado mais para frente não será contabilizado. Mas ainda assim é uma quantidade muito agradável, muito aceitável de se utilizar atualmente. A gente não utiliza 8 ou até mesmo 4 botões ao mesmo tempo. Às vezes é meio difícil isso acontecer. Talvez se a gente esteja utilizando isso para outros fins ou para um jogo, por exemplo, pode estar querendo utilizar mais botões ao mesmo tempo. Mas ainda assim, ele tem essa possibilidade natural. Bom, do sistema de numeração binária, ela trabalha aqui. Eu coloquei um exemplo aqui de um número binário, coloquei ali 1011, tá? Que seria uma versão de uma numeração binária. Para eu conseguir fazer o entendimento dessa versão desse número binário para decimal, eu preciso primeiramente definir a posição de cada número. Essa posição ela é feita sempre da direita para a esquerda, do último ao primeiro número. Tá? Não pode ser feita do primeiro até o último, porque vai gerar uma grande complicação. Matemática a gente sabe que tem que seguir a regra certinho, porque se você passar um pouquinho mais à frente, pode ser que toda a sua conta fique inteiramente errada. Então, para você entender um pouco do sistema de numeração binário, você tem ali esse número, essa quantidade de números ali, 1011, 4 números. Para eu conseguir entender o que significa 1011 na versão decimal, eu vou precisar primeiro definir a minha posição. Tá? Então eu tenho ali a minha posição 0, do último ali, eu sempre feito da direita para a esquerda. Então o primeiro ali é 0, vai começar por 0, tá? Aí depois vem o 1, depois vem o 2 e por último vem o 3, tá? Depois que você definiu as posições ali do número binário, agora você consegue realizar o cálculo para você ver qual que é aquele valor em decimal. Então, novamente aqui eu só passei o slide aqui, agora eu tenho 1011 aqui em cima, que é o meu valor binário que eu quero definir. Agora eu vou pegar a posição, eu defini a posição ali anteriormente de 0 da direita para a esquerda. Então 0, 1, 2 e 3 estão ali. Agora, depois que eu fiz essa conversão ali, agora eu vou fazer a multiplicação de todos eles. Quando a gente faz de binário para decimal, ou binário, octal, hexadecimal, qualquer tipo de número para decimal, a gente multiplica. De decimal para outro ambiente, a gente vai dividir. Tá? Então, essa é a regra fundamental ali para também seguir essas conversões. Eu tenho aqui, então, número binário, 1011, definidas as posições, estão ali preenchidas. O número antes ali que eu coloco, que vocês podem identificar aqui, a gente tem aqui o 1. Este 1 aqui é referente a este número 1 aqui que está aqui. O 0 aqui é referente a este número que está aqui. O 1 aqui é referente a este número que está aqui. E esse também. Agora, a multiplicação aqui vem para todos, porque como eu falei, eu preciso multiplicar para ter um resultado decimal. E aqui eu tenho 2 elevado à posição do meu número. O que seria esse 2? O 2 é porque eu estou trabalhando com um sistema binário, ou sistema de base 2. Então, o 2 ele vai fazer parte aqui. Então, isso significa que eu estou trabalhando com um número binário e eu tenho que colocar o 2 aqui para realizar o cálculo. Vai ser elevado à posição do meu número, que foi definido ali. Então, eu sei que este número que foi definido é a posição 3, esse foi a posição 2, este aqui posição 1 e este aqui a posição 0, tá? Definidas essas informações, agora eu consigo realizar o meu cálculo. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 3, que seria 8, multiplicado por 1 vai ser 8. Tá aqui, 8. 2 elevado a 2 dá 4, 4 vezes 0 vai dar 0. Tenho 2 elevado a 1 ali, é 2. 2 vezes 1 é 2. Tá aqui. E por último eu tenho 2 elevado a 0, que dá 1. Todo número elevado a 0, ele vai dar um resultado número 1. Não pode esquecer disso também. Então tenho aqui 2 elevado a 0 igual a 1. 1 vezes 1 é equivalente a 1. Definidos os resultados de cada um deles, agora é só somar. Então eu tenho 8 aqui, mais 2 é 10, mais 1 é 11. Então eu consigo identificar que este número binário que eu tenho aqui, o resultado dele é 11 em decimal. Então se eu estivesse lá trabalhando com aquela versão do EDVAC, e eu quisesse fazer uma soma de 11 mais 11, eu teria que jogar
1011 mais 1011 para conseguir ter o meu resultado. Dessa forma que teria o trabalho ali para o computador realizar esse cálculo. Basicamente, esta é a fórmula para todas as outras numerações, tá? Quando a gente vai fazer de um número, de uma base para decimal, dependente de qual seja essa base, seja octal, seja hexadecimal ou seja binária, tá? Então, agora trabalhando com a versão octal para vocês entenderem um pouco mais, é a mesma situação, mesmo ambiente, só vou mudar a forma de utilizar, que eu vou estar utilizando a base 8, que é a base octal. Como uma base octal ela vem referir a 8 números, então seria ali de 0 a 7, que é referente à base octal. Não confundam que vai ter o número 8 aqui na base octal. Ah, porque a base octal vai ser 8 no final, vai ser de 0 a 8. Não, porque o 0 está sendo contabilizado como um número ali também. Então, de 0 a 7 é parte do sistema octal. Agora, se eu fosse fazer o cálculo ali do octal convertido para decimal, como é que eu consigo fazer isso? Aí eu vou trabalhar novamente e definir as posições. Então, eu tenho aqui o número 1, 2 e 3 na base 8. Geralmente um número, caso vocês não tenham visto ali, eu coloco aqui 1, 2 e 3 com 8 para baixo ali, porque eu sei que esses números aqui estão na base 8. Para eu não confundir e falar 123. E aí eu vou achar que é uma base decimal, certo? Então, para conseguir distinguir bases por bases, é o que eu coloco. Eu coloco ali uma base 8. Sempre vai ter isso em questões de concurso, também vai estar identificando assim, em algum cálculo específico ali para montar um projeto, alguma coisa que vai voltar para trabalhar com o número octal, certo? Então, sempre vai ter uma base ali. Se for binário, vai ser uma base 2, vai ter um 2 ali embaixo, correto? Eu vou trabalhar então agora com 1, 2 e 3, na base 8 de octal. Novamente eu vou definir a posição. Então eu tenho aqui 8, o último número aqui, o da direita para a esquerda, ele vai começar com 0, o do meio vai ser 1 e o primeiro vai ser 2. Se eu tivesse mais números, ele seguiria da mesma forma. Então, eu vou pegar lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o quanto tiver. Você vai aumentando os números da direita para a esquerda. Nunca se esqueça disso, tá? Agora, de octal para decimal. Como é que é feito isso? Eu vou fazer a conversão da mesma forma que foi utilizado no binário. Então, eu tenho ali no octal 1, 2 e 3, correto? Definir as minhas posições, então eu tenho aqui um 0 aqui, eu tenho um 1 aqui e tenho 2 aqui. Já organizei as posições. Vou colocar os números ali também embaixo, então eu tenho aqui o 1, que é referente a esse daqui, o 2, que é referente a esse 2 aqui, e o 3 referente ao 3, que eu coloquei ali em cima. A multiplicação, normalmente para ser utilizado para realizar os cálculos, 8 e o 8 ali. O 8 é a base que eu estou trabalhando, então ele vai trabalhar ali com a base 8, que é a base octal que eu tenho ali. Então, todo feito aqui, agora eu posso fazer o cálculo. Então, 8 elevado a 2 dá 64. 64 vezes 1 dá 64. 8 elevado a 1 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 8 elevado a 0 dá 1. Novamente, todo elevado a 0 dá 1. 1 vezes 3 vai dar 3. Então, somando todos eles aqui, eu tenho o resultado 83 em decimal, correto? Então agora eu consigo compreender uma forma de entender os números octais, decimais e hexadecimais ali através da conversão, certo? Essa é uma forma simples de você estar utilizando esses formatos aqui, essas características. Para hexadecimal, como é que é trabalhado o hexadecimal? O hexadecimal ele vai trabalhar com a base 16. São 16 letras, 16 números que são referentes ali. Mas espera aí, a gente não tem 16 números. Nossos números só vão até 10, né? Então, para isso, o hexadecimal trabalha com letras para complementar os números restantes. Então, eu tenho ali de 0 a 9, correto? Tenho de 0 a 9 normalmente ali. E agora, como o 9 representa o 10º número, a partir dali eu vou trabalhar com letras. Então, o A vai ser o 11, o B vai ser o 12, o C vai ser o 13, o D vai ser o 14, o E vai ser o 15 e o F vai ser o 16.
pegando ao todo aqui o sistema hexadecimal, certo? Então, tá ali também evidenciado. Agora, na hora que eu vou fazer a conversão desse número hexadecimal para decimal, novamente, eu vou fazer a conversão em formato de multiplicação. Mas antes, defina as posições. As posições sempre definidas da direita para a esquerda. Então, eu tenho aqui 5F. Eu vou trabalhar aqui com 5F elevado à base 16, que vocês vão ver ali em cima também. 5F eu tenho aqui, vou definir as posições. Como são dois números, é muito fácil. Então, eu tenho 0 nessa primeira posição e 1 na primeira posição. Eu coloquei aqui em vazio porque era sequência. Caso tivesse mais números, seria feita essa sequência naturalmente. Agora, de hexadecimal para decimal, aí a gente vai fazer basicamente a mesma fórmula, mas evidenciar aqui para vocês para esclarecer. Então eu tenho ali, bom, aqui eu tenho um exemplo diferente, específico para 12C, porque para ter mais números ali para complementar, para ficar interessante. Então eu tenho 12C, novamente eu vou identificar a posição de cada um deles, então eu sei que C é a posição 0, o 2 é a posição 1 e o 1 é a posição 2, correto? Agora eu vou passar eles novamente ali para baixo. Então tem o 1 aqui, o 2 aqui e o C que é equivalente a 12. Na hora do cálculo, pode colocar 12 para não ter problema, mas geralmente tome cuidado a você trabalhar com 12 no hexadecimal e colocar 12 ali, 1 e 2. Porque às vezes vai confundir, pode ser que você esteja trabalhando com outra numeração, como se estivesse com 1 e 2. Tá? Então, na hora de resolver o cálculo, não tem problema nenhum você utilizar o 12 ali. Tá? Para não ficar C vezes 16 elevado a 0. Tá, agora eu tenho tudo definido. O 16 está aqui também porque ele é na base 16, na base hexadecimal. Vou fazer os cálculos. 16 elevado a 2, 256. Vezes 1, 256. 16 elevado a 1 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 16 vezes 0 é 1. 1 vezes 12 é equivalente a 12. Faça toda a somatória ali e você tem um resultado de 300 na base decimal. Então significa que se eu colocasse 12C no formato hexadecimal, eu tinha um resultado de 300 em decimal, correto? Então todas as vezes que a gente multiplica, a gente consegue este resultado, certo? Independente que seja a situação, seja binário, seja hexadecimal, seja octal, você terá essa possibilidade ali de converter somente na multiplicação. Agora que a gente trabalhou com binário, com octal, hexadecimal para decimal, para base 10, agora como é que a gente faz de fazer aquela prova real ou fazer a situação inversa? Então, como a gente trabalhou anteriormente com binário e o resultado deu 11, vamos pegar esse 11 e tentar fazer o resultado que a gente conseguiu daquela vez. Então, vou pegar aqui decimal para binário, a gente vai utilizar a divisão. A parte que será dividido é o resultado nosso decimal. E a divisão será para aquilo que a gente quer converter. Então, se eu estou com 11 na base decimal, eu quero converter ele para a base binária. Aí eu vou dividir ele por 2. Então, 11 dividido por 2 eu vou estar utilizando. Então, eu tenho ali 11 dividido por 2. O resultado mais próximo que você vai ter dessa divisão, e sempre esse resultado precisa ser uma coisa só e sem você utilizar vírgula, sem utilizar outras opções, você só precisa trazer um resultado muito próximo, tá? Então, eu tenho ali, o número que chega mais próximo ao 11 ali é o 5, porque 2 vezes 5 ali é equivalente a 10, e vai subtraindo ali o resultado, a sobra que fica é 1, né? Então, eu tenho ali 1 de sobra nessa divisão. Eu vou utilizar essa divisão assim, direta, tá? Utilizando um número próximo, um valor próximo àquilo que eu tenho ali, certo? Se você não conseguir, não tiver um número próximo àquilo, você não terá um resultado concreto. E obviamente, o resultado que você terá aqui tem que ser 0 ou 1. Se você está trabalhando com binário, né? Então ele tem que entrar dentro da casa da base que você está trabalhando. Qual que é a base que você está trabalhando? A base 2. A base 2 tem quais números? 0 e 1. Então, a sobra sempre precisa ser entre 0 e 1. Não pode ser mais que isso, porque senão você não vai conseguir o resultado binário que você precisa. Tá? Então, o número aqui, 11 dividido por 2, o mais próximo que vai dar ali vai ser por 5, que vai sobrar 1.
é o número mais próximo. Se eu colocasse dividido por 6, ele iria passar, né? Ia dar 12. Então, não ia dar certo. Agora, eu tenho ali 5, o que sobrou ali? Ficou 5. Eu vou continuar dividindo até esse número dividido aqui atingir a base 2. Então, ele precisa chegar em pelo menos 0 ou 1, tá? Para eu terminar essas contas. Então, vou ali 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, o mais próximo dele é o 2, que vai dar 4, né? Então, 4 menos 5 ali vai dar... 5 menos 4 vai dar 1, correto? Então, a sobra que vai ter ali também é 1. Ainda não chegou no lugar que a gente precisa. Ele ainda está por 2. E vou dividir esse número, vou continuar dividindo esse número ainda até ele chegar na minha base 2. Tá? Então, 2 dividido por 2, eu tenho ali. 2 dividido por 2 vai dar certinho, é só eu dividir ele por 1. Né? Você colocar ali 1, então vai dar 0 no resultado, vai sobrar nada. E ali eu fecho minha conta, né? Zerou ali. No canto ali eu tenho 1. Né? Eu não vou dividir o 1 por 2 de novo, porque o 1 já entrou na minha base 2. Entrando na base 2, encerrou minha conta. A partir de você encerrar a sua conta, você vai fazer a leitura desse resultado de trás para frente. A mesma forma que você define as posições lá na hora da multiplicação. Então, você vai ler aqui sobre o 1, primeiro 1 aqui, o 1 aqui final aqui, 1, 0, 1, 1. Isso vai trazer o resultado aqui para a nossa versão lá que a gente tinha exemplificado, né, de 1, 0, 1, 1. É a mesma situação, é o mesmo número que a gente conseguiu o resultado. Dessa forma que você vai fazer. Ou seja, divida, sempre fazendo a divisão desses números para não se confundir. Tá? Então, dividir aqui, chega no número mais próximo, ele tem que sobrar entre 0 ou 1. Se ele sobrando entre 0 ou 1, que é dentro da base 2, continua. Ele sobrou aqui, ficou 5, ficou dividido, deu 5 aqui. Vou continuar dividindo ele, vou dividir ele por 2. Né? Então, continuo dividindo por 2 ali. Sobrou aqui, ficou 1, beleza. Ainda está 2 aqui, ele não entrou também dentro da base. Então, divido por 2, vai dar 0 e ali vai ficar 1. 1 está dentro da base, então não vou mais dividir. Vou pegar um exemplo melhor agora trabalhando com outras bases também, que é a octal. Então a gente trabalhou ali primeiramente com binário, mas todos eles também se aplicam à mesma regra. Então eu tenho ali 83 dividido por 8. Tá? Eu tenho 83 que é o nosso resultado que a gente definiu ali no cálculo de 1, 2, 3, né? Na base 8, que convertido para decimal ficou 83. Agora a gente vai pegar esse 83 e converter ele para a base 8 de novo. Então, vou pegar o 83 ali, que é o decimal. Eu vou dividir para aquilo que eu quero fazer. Então, eu quero dividir ele por 8. Né? Eu quero dividir ele pela base 8. Então, pego o 8 ali e eu vou buscar um número mais próximo a 83. E para isso, eu vou dividir ele por 10. Porque vai dar 80. E a sobra que vai ter ali é de número 3. Então, peguei ali 83 dividido por 8. É o mais próximo que vai dar ali na divisão, vai ser divisível, vai ser por 10, né? E aí ele vai gerar uma sobra 3. Peraí, 3 não é muito grande? Não, porque ele está dentro da base 8. A base 8 vai estar de 0 a 7. Ou seja, aqui dentro, novamente, se a sobra ficar dentro da base, você está certo, você vai conseguir fazer um cálculo correto. Se não tiver, tem alguma coisa errada, existe um outro número divisível que você não achou. Tá? Então aqui ele sobrou 3. Tá? Se eu colocasse mais, ia ultrapassar. Né? Se eu colocasse menos, iria passar da casa da base 8. Tá? Então ele dando o resultado ali, uma sobra até 7, tá dentro da base. Beleza? Aqui deu 3, tranquilamente. Agora eu tenho o 10. 10 dividido por 8. Né? Eu vou continuar dividindo esse número aqui, porque esse número ainda não está dentro da minha base. Então, 10 dividido por 8, o mais próximo que vai dar ali é ser divisível por 1, trazendo ali o resultado 8. Subtraindo, vai sobrar 2. 2 está dentro da casa também, perfeito. E aí, no final, a gente tem o 1 ali também. O 1 eu já não vou mais dividir, porque já entrou dentro da casa, dentro da base. Então,
Mesma coisa, faz a leitura de trás para frente. Então pego ali 1, 2 e 3 da base 8, que é exatamente o número que a gente definiu ali, correto? Dessa forma que você vai fazer as conversões, tá? Eu quero fazer decimal para octal, normalmente. Se eu quisesse pegar esse 83 e dividir por 2, é possível? É possível. Aí vocês vão ter que trabalhar ele dividido por 2, né? Porque você quer passar o 83 para a versão binária. E aí você vai buscar um número ali por 2 que vai ser próximo a 83. O resultado de sobra precisa dar ou 0 ou 1. E aí você vai quebrando ele, reduzindo ele, quebrando ele até ele chegar na base que você precisa, na base 2. E com isso você consegue identificar o resultado desse cálculo, ok? Agora, de decimal para hexadecimal, a mesma coisa. Somente vai alterar o formato da divisão. Então eu tenho 300 ali, que foi o resultado da nossa conta anterior. 300 ali, de 12C, que a gente passou de hexadecimal, converteu para decimal, ficou 300, né? Agora a gente tem 300 dividido por 16, né? Então vou pegar aqui novamente um número próximo a 16, um número próximo a 300, que eu consiga ter um resultado dentro da nossa base. Então eu peguei ali por 18, então 16 vezes 18 ali vai dar um número muito próximo ali a 300. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 18 vezes 16, ele vai dar 288. Né? Então aí 300 menos 288, as sobras que vão dar ali serão 12. Tá? E 12 está dentro da casa, né? Dentro da casa hexadecimal. Logo, não vou ter problema nenhum. Então, tá ok eu continuar com esse resultado aqui. Vou continuar dividindo, porque o 18 não está dentro da minha base. Então, vou continuar dividindo ali. Então, vou dividir por 16. O mais próximo de 18 é fazer por 1. Né? Então, eu tenho ali 16 vezes 1, que vai dar 16. 18 menos 16 vai sobrar 2. Tá? A sobra, tendo como sobra o número 2, está dentro da casa, dentro da base 16. Então, perfeito, continuo. O 1 eu não vou dividir, paro aqui também. Então, ele atingiu a base também 16, perfeitamente. Vou finalizar a minha conta aqui. Se houvesse alguma situação no cálculo em que o resultado ali final para parar seria, por exemplo, 15, você poderia parar a conta ali, não continue dividindo. Então, uma dica ele sempre precisa estar, para você parar a conta, ele sempre precisa estar dentro da base. Ou seja, ele tem que ser menor que o número que está sendo dividido. Ou seja, ele tem que ser menor que 16. Tá? Então, se for 8, tem que ser menor que 8. Se for 2, tem que ser menor que 2. Ok? Existe uma forma simples, do octal para decimal, e depois do decimal para o binário, né? E assim você consegue o resultado. Mas para você evitar tantos cálculos assim, você pode utilizar essa tabelinha aqui, que vai te ajudar ali a entender um pouco desse formato. Basicamente, todo número octal é equivalente a 3 números binários. Então, o 0 é equivalente a 000, o 1 é equivalente a 001 e assim vai até o número 7. Se caso você tivesse vários números, era só referenciar e ir pegando a lógica ali. Se eu tivesse em octal 654, eu iria pegar aqui 110, que é o 6, o 5, 101 e o 4, 100. E aí eu consigo montar ali a conversão de forma muito rápida. Não dá para fazer isso com os outros. Aí seria somente na base do cálculo mesmo. Mas esses aqui tem uma certa dica. Agora, para conversão de hexadecimal para binário, você pode ali utilizar também outra tabelinha, né, para te ajudar. Só que ao invés do octal ali que tinha 3 números, né, agora um valor hexadecimal é equivalente a 4 números binários. Tá? Então seria aplicado também da mesma forma ali, correto? Você pode estar utilizando dessa forma aqui ou utilizar o cálculo em si, que seria ali aquela multiplicação de você pegar o hexadecimal, passar para decimal, depois de decimal para binário, e assim você consegue um resultado também. Mas para evitar esse problema, você pode utilizar essa tabela também, ok?
Como eu falei das letras, cada letra ali que a gente tem no teclado, ele tem um conjunto, ele tem um pacote ali fechado para identificar cada um deles. E lembrando, uma letra maiúscula também tem diferença de uma letra minúscula. Então, você vai ter ali uma letra A maiúscula, ele tem um conjunto binário específico, o A minúsculo ele vai ter um outro conjunto binário específico. Tá? Então, é uma coisa muito interessante. Ele não vai confundir com a questão de números. Peraí, aqueles resultados que eu faço divisão ali, vai dar A no final? Vai dar alguma coisa no final? Não, esses aqui são conjuntos específicos só quando for identificar, assim, eu estou trabalhando com letras. Se eu fizer um conjunto de 8 bits ali, de 8 bits eu vou conseguir definir uma letra, um asterisco, ou um objeto, um símbolo. Cada um deles tem um conjunto binário. Agora, se eu for fazer a gerenciamento de informações, de energia, ele vai utilizar aqueles cálculos lá naturalmente. Tá? Então, não confundam as letras ali do teclado ali, as coisas que são conjuntos, instruções pré-definidas, são instruções pré-definidas ali para você estar trabalhando, para o computador conseguir interpretar mais rápido, ok? Bom, e isso aqui é somente a primeira parte do conteúdo, tá? Então tem muita informação, tem muito detalhe aqui voltado para uma das disciplinas da faculdade que você não vai conseguir entender totalmente isso diretamente por lá. Pode ser que a pessoa venha passar um conjunto muito resumido das informações, um conjunto muito básico, mas aqui durante uma série de vídeos eu vou estar passando para vocês mais desses conteúdos que a faculdade não te ensina. Então fique ligado ao próximo vídeo que eu vou estar postando na próxima semana, ok? Forte abraço e até mais. Tchau!